Essa é a primeira aula nossa da primeira semana de projeto integrador. Então, eu gostaria de fazer primeiro uma revisão sobre os conteúdos que já foram postados no projeto integrador. Então, no projeto integrador, nós trabalhamos sobre objetivos gerais, objetivos específicos, e na segunda semana do projeto integrador, a gente trabalhou sobre referências bibliográficas, que foram as citações. Então, a gente queria relembrar um pouco, né, objetivos gerais, objetivos específicos, né? O objetivo geral é aquele objetivo mais completo sobre o que você vai trabalhar, né? Que tem sempre que ser colocado verbos no infinitivo, verbos mais gerais, né? E esse daí é o que a gente trabalha sempre com objetivos gerais, sempre no verbo no infinitivo, tá? Então, o objetivo geral, ele é tratado em seu sentido mais amplo, ele constitui uma ação que vai conduzir ao tratamento da questão abordada dentro do problema de pesquisa. Vocês podem voltar ao material do projeto piloto, dar uma olhadinha, né? Ver como é um pouco a parte do objetivo geral. E devemos sempre lembrar que os objetivos gerais, eles são diferentes dos objetivos específicos. Até mesmo a questão dos verbos. Por quê? Porque o objetivo geral, ele se manifesta no sentido mais amplo. Mas não se preocupe, mais para frente eu vou retornar novamente a discutir com vocês sobre objetivo geral e objetivos específicos, tá? E o objetivo específico, ele apresenta de uma forma mais pormenorizada, né, mais detalhada, as ações que vocês vão pretender alcançar dentro de um trabalho. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente está se encaminhando agora para o trabalho de conclusão final da disciplina Projeto Orientado, que é em conjunto com a disciplina de tópicos emergentes. Então, como a minha disciplina é só de 30 horas, ela tem uma carga menor do que tópicos emergentes, então é bom começar já a trabalhar esse trabalho final, tá? Então, esse trabalho final, em linhas gerais, ele vai ser composto por capa e folha de rosto. Né? Você tem a capa, depois você tem a folha de rosto. Aí vem a introdução, objetivo geral e específico, material e métodos, resultados e discussões, né? E a discussão do resultado que você vai fazer, conclusões ou considerações finais e referências. Lembrando que cada uma dessas, ela pode ser colocada iniciando numa folha específica, numa página. Você faz a capa, na outra página, a folha de rosto. Na outra página, você começa a introdução, tá? E nessa aula especificamente, a de hoje, eu quero me ater mais à parte de introdução. Então, aí você tem o modelo da capa, como deve ser feito, né? A nomeação do instituto lá em cima, Campus Teresina Central, departamento, o seu nome bem no meio, logo abaixo, saltando algumas coisas. Relatório final das disciplinas, projeto integrador e tópicos emergentes e Teresina, Piauí e a data. A folha de rosto tem seu nome lá em cima, o título, esse pequeno texto ao lado e a nomeação do lugar e do ano. E a introdução. Sempre lembrando que o texto ele é fonte Times ou Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, justificado. Sempre lembrando do recuo especial primeira linha. Então, a introdução. O que é que você faz dentro da introdução? Você vai descrever o assunto que você vai tratar, tá? Então, em linhas gerais, você vai colocar o assunto, os principais conceitos e pesquisas desenvolvidas na área. Então, nós estamos falando sobre o quê? O que fala sobre tópicos emergentes? Fala sobre Big Data, né? Data Science. Então, a introdução vai ser em cima desse conteúdo. Então, você vai descrever esse assunto. Você vai ver como é que é esse assunto, qual é a origem dele, o que ele trata, qual é o conceito, pesquisas desenvolvidas em cima desse conceito, o que ele traz. Então, a introdução é em cima desse tema que vocês já começaram a pesquisar, porque uma das tarefas solicitadas foi pesquisar sobre esse dado. Só que aquele texto que vocês trouxeram, ele precisa ser um pouco revisado, melhorado, certo?
Então, você vai buscar na literatura as definições, as características, as especificidades do objeto de trabalho. Quais são os programas, quais são os softwares que tratam disso, né? Qual é a atividade, para que ele se refere, né? E aí você também vai colocar nessa introdução a justificativa. Por que você está fazendo o trabalho sobre Data Science, né? Demonstrar por que o desenvolvimento do trabalho, qual a importância de você desenvolver trabalhos usando o Data Science, usando o Big Data. Qual a importância de você trabalhar isso? Então, você vai justificar dentro da introdução. Então, você vai descrever o assunto Data Science a partir da literatura, de livros, de PDFs, de relatórios que você achou na internet, de arquivos, de teses, né, de dissertações. Você vai buscando de sites na internet que você achou, você vai, né, vai buscando na literatura tudo isso que fala sobre a definição, a característica, a especificidade do Data Science, do Big Data, e aí você vai justificar por que é, o que justifica um trabalho nessa área, por que é importante, por que é relevante, qual a importância dele. E aí tudo isso você vai colocar na introdução, certo? E a introdução, né, é uma pesquisa sobre treino, é uma coisa que vou pedir para vocês vão começar a introduzir, a escrever a introdução, a fazer a pesquisa sobre o tema. E à medida que vocês forem pesquisando sobre esse tema, que vocês criem um arquivo, né, para guardar as citações de onde que você pesquisou. E à medida que você for colocando, né, frases do texto que você pesquisou, palavras, você vai referenciando, então, de acordo com as normas da ABNT. Referenciar não é só você, ao final do seu trabalho, você colocar qual foi o livro, qual foi o site, qual foi o artigo que você pesquisou, que você referenciou. Não, é você dizer no seu texto, lá em cima, na sua introdução, olha, esse parágrafo bem aqui, entre parênteses, fulano de tal, ano tal, certo? Então, é você referenciar desse jeito, porque senão você não está fazendo um trabalho de forma correta. Então, referenciar. E à medida que você for copiando de um lugar, isso aqui é importante, isso que eu achei desse autor. Você copiou a frase dele, então coloca lá entre parênteses logo depois de quem é essa citação, o nome do autor e o ano. E lá embaixo, referência bibliográfica, você já bota logo a referência dele, que é o nome completo, o nome do livro, do artigo, a edição, então tudo conforme a BNT. Então, se você vai fazendo isso, isso vai dando menos trabalho a você. Ao final de uma correção, eu solicitar que você coloque de quem foi essa frase, que aí você já não vai mais lembrar de quem foi, onde foi que você pesquisou. Então, também é importante ter esse arquivo onde você vai salvando todas as suas referências, só conforme a BNT, o nome do artigo, o nome do autor, vai colocando lá para você saber, eu pesquisei nesses autores aqui, então essas frases podem ser de um desses autores. Ou então porque já vai organizando ao final do seu trabalho, você só copia desse arquivo, porque ele já está lá organizado as suas citações, você só copia para o seu trabalho, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui, né? Essa é a semana para introdução, lembrando que eu deixei uma atividade para ser feita, que é a entrega das atividades que ainda não foram enviadas. Foram 3 atividades que foi feita até agora na disciplina, que é a primeira atividade foi sobre fake news, né? Eu botei lá notas, nas notas tem o nome de vocês. Quem tá pintadinho de azul é porque já me entregou, ou de azul não, perdão, de verde, já me entregou a atividade. Quem tá em branco, essa atividade não foi entregue. Então vejam qual é a atividade que não foi entregue e me enviem, por favor. Então foi fake news, a segunda foi deep web, tá? E no projeto piloto teve mais uma tarefa que foi escrever sobre as tecnologias utilizadas na disciplina Tópicos Emergentes. Então são essas 3 tarefas. Então olhem lá, deem uma olhada lá, lá tem a lista do que eu recebi. Se tiver faltando alguma, você tem até o dia 19 de agosto, às 23
59, às 23 horas e 59 minutos, para enviar, para postar essa atividade na plataforma. E fica mais essa para essa semana. Não vou solicitar apenas isso, que vocês entreguem as tarefas que estão faltando, para na partir da outra semana a gente já começar a pensar e a escrever essa introdução. Então, até a próxima aula.